na gravação. Ele faz a transcrição também. Vocês já viram a transcrição do Teams? Já tiveram curiosidade de ver a transcrição do Teams? Eu já vi, mas eu já vi de uma outra aula, algumas vezes que eu já vi, e a transcrição tá em inglês, então Tá em inglês? tá dando tudo errado. Ele Tipo, troca as tudo que a gente palavras. fala tá tudo errado, Ele sabe? pega o som Nossa, eu que nunca der. vi. Não, é Eu coisa nem mais sabia que ridícula. fazia transcrição. Essa funcionalidade é nova, né? Eu também não. Semestre passado, eu não me recordo disso, semestre passado. Então, ele grava, ele faz a transcrição, e a transcrição é em inglês, só que ele entende o português, então ele vai escrevendo o que der na telha, Aham. palavras. Que Coisa mais ridícula, loucura. não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Gente, bom dia para vocês, sejam bem-vindas ao nosso encontro ao vivo aqui da Cultura Tecido de Plantas. Tá? Vamos direto ao nosso ponto, é bastante objetivo. Tá? Primeira coisa que já está gravando, então se os outros quiserem assistir depois, ótimo. De qualquer maneira, quando terminar nosso encontro, eu vou baixar o vídeo e vou disponibilizar para vocês na semana que vem, tá? Como sempre está sendo feito. Tá? Vocês chegaram a olhar o Aprender 3? Sim. Vou ver. Tem um negócio lá para vocês, né? As notas da primeira atividade avaliativa já estão lá. Uhum. Tá? Então, lá está falando como é que vocês vão fazer a revisão da prova de vocês, né, da atividade avaliativa. O que vocês fazem? Tem um prazo, eu não me recordo que dia que eu estou com outras disciplinas, acho que foi dia 20 que eu coloquei lá o prazo. Então, você vai ler a sua prova e você vai fazer a revisão da sua prova. De que forma? Se você discordar de alguma correção de minha parte, tem inteira liberdade de entrar em contato comigo por e-mail. Sérgio, eu sou fulano de tal, matrícula número tal, com relação à atividade avaliativa número tal, eu discordo da correção do item, da questão número 3, por exemplo. Tá? Favor rever a questão. Não escreve assim não, tá? Você faz tudo igual. Eu sou fulano de tal, matrícula número tal, quero fazer revisão da atividade ativa número tal, questão número 3, eu discordo da sua correção por causa disso, né? Então, aí você vai, nesse caso, você tem que justificar por que você quer que eu faça a revisão daquela questão. Porque se eu achasse que simplesmente rever a questão, eu vou manter o procedimento que eu fiz, porque a forma como eu avaliei, na minha cabeça, pela minha perspectiva, é a forma correta de fazer aquilo ali. Mas pode ser que você tenha tido uma outra interpretação. Então, você simplesmente reveja aquela questão, não vou rever porque eu vou ver ela com a mesma perspectiva que eu vi ela anteriormente, quando eu corrigi pela primeira vez. Então, você tem que mostrar um novo horizonte. Olha, eu discordo, você falou isso, isso está errado, eu discordo do seu posicionamento por causa disso, o que eu queria dizer foi isso. Beleza, aí sim eu vou lá na questão e revejo a questão. E se eu tiver errado, se você tiver argumentos que justifiquem seu ponto de vista, eu não tenho o menor problema de mudar a nota. Menor problema. Tá certo, compreendo seu ponto de vista, faço os comentários que eu acho que sejam apropriados para aquela circunstância, para aquela situação, troco e vida que segue. Tá corrigida a nota de você, tá tudo certo. Tá bom? Tranquilo? Uhum. A única coisa que eu não quero é que a pessoa chegue lá no final do semestre. Ah, pessoa, na primeira atividade avaliativa, na questão número 3, se passar quase 3 meses aquela atividade avaliativa, você pode pedir? Pode. Não tem problema algum você solicitar a revisão, mesmo que seja lá no final do semestre. Mas aí eu vou te dar trabalho. Ah, mas como assim vai me dar trabalho? Sim, vou te dar trabalho. Tá? Você vai fazer uma solicitação formal na secretaria do IB, que vai encaminhar para o departamento, que vai mandar para o chefe do departamento, que vai encaminhar para mim. Tem toda uma burocracia, mas é um processo normal. Aí sim, eu vou abrir, faço a revisão da prova, como você quer, mas vou te dar trabalho. Então, aproveita que tem uma janela bastante boa, tem 4, 5 dias aí para fazer a revisão da atividade avaliativa. Aproveita essa janela e já faz logo. Tá bom? Tranquilo? Uhum. Beleza? Então, tá jóia. Bom, eu vou inverter a ordem de algumas coisas que eu queria falar aqui. Eu queria chamar a atenção, primeiro que a atividade avaliativa, a nota está liberada, então tem a revisão da prova, respeitem o prazo. Segunda coisa é que tem um desafio para vocês lá, tá? Você chegou a ver o desafio lá, Milena?
Eu vi que tinha um desafio, só que eu ainda não tive tempo de ver e fazer. Sem problema. Deixei para hoje. Você tem até domingo, às 23h59. Eu adoro esse negócio. Uhum. 23h59 para você ficar até o último minuto fazendo negócio. O pior é que tem gente que entrega às 23h59. Esse que é o pior problema. Mas Sim. deixa eu contar um caso para vocês, esse negócio de prazos, tá? Negócio de prazos. Vou contar 3 casos que vão acontecer que você já deve ter presenciado. O terceiro, certamente não, mas os outros 2 talvez você tenha presenciado. Quando você vai fazer uma viagem no aeroporto, você tem o horário de embarque e o avião tem o horário de partida. No avião, ele é um pouco mais flexível, porque depende do avião chegar, tem que limpar o avião, tem que recarregar o avião, reabastecer, tira os passageiros, entra passageiro, bota a mala, tira a mala. Então, não é que não, vai sair às 15 horas, é por volta de 15 horas que vai sair. Mas, eventualmente, você já perdeu um voo? Alguém já perdeu algum voo? Não, Não, eu graças a sou Deus. mineiro, eu chego 2, 3 horas antes. Eu tô lá, eu tô correndo toda hora checando se eles não mudaram o portão de embarque. Eu sou desse jeito. Cara, sou ou estressado no aeroporto. Cara, eu fico de olho, no cochilo, não faz nada. Fico pensando, eu quero embarcar. Mas se você perder, você tem uma certa janela de flexibilidade ali. Mas você certamente já viajaram de ônibus, né? Uhum. O ônibus vai sair às 8 horas da noite. O ônibus vai sair às 8 horas da noite. Talvez um pouquinho, alguns minutinhos, 3, 4, 5 minutinhos no máximo depois, salvo honrosas exceções. Por quê? Porque naquele portão, naquele local, naquela vaga, vai vir um outro ônibus aí a meia hora para estacionar ali, porque eles alugam aquele espaço para poder entrar. Então é pontual. Já perderam o ônibus? Já chegou em De cima da hora para viagem, partir? não. Já Mas chegou em cima da esses do hora? dia a dia já cheguei em cima da hora demais. Dá um Nossa. desespero, vai dando uma agonia, você tá no meio do Uhum. trânsito, ele engarrafa, não vai dar tempo, não sei mais o que tal. E você é doido para passar no banheiro, fazer um xixi, não dá tempo nem de fazer xixi, vou ter que fazer no ônibus mesmo, senão eu vou perder esse negócio. Você sai correndo, seja o que Deus quiser. Aí você chega lá, ufa, porque ele vai sair na hora, tá? Agora, tem outras coisas que são mais rigorosas ainda. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo. Antes da pandemia, mais ou menos, foi 2018, acredito que foi 2018, surgiu uma vaga no departamento de botânica eu acho que a vaga era de pesquisador sênior. O que quer dizer pesquisador sênior? Pessoas que trabalharam na área e que gostariam de voltar ativa, e o governo estava dando uma bolsa para essas pessoas voltarem ativa. Então, são pessoas que têm anos de experiência, são pessoas mais velhas, mais experientes, sabe, que trabalharam em universidade, trabalharam em empresas de pesquisa, normalmente trabalharam na Embrapa, sabe, pessoas com mais vivência. E tinha um pesquisador, tinha um cara que inclusive é um amigo meu, tá? Velho assim, você conhece todo mundo, daqui para frente você vai morrer, 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 morrer. Então, mas quantos não morrem, ficam velhos. Então, eu tenho esse cara, ele já trabalhou inclusive no departamento e a área de formação dele específica é cultura de tecidos. E ele solicitou uma vaga no departamento, que era uma vaga para o departamento inteiro, e ele tinha um currículo simplesmente excelente. Só que você tem os prazos para poder mandar o negócio, tem as formalidades para poder mandar as coisas. E ele começou a preparar as coisas e o salário, na época, salvo me engano, era uma bolsa de um ano, o valor dela de bolsa, ele ia continuar recebendo o salário dele, a bolsa era em torno de 16 ou 17 mil reais. A bolsa, tá? Durante um ano. É uma excelente bolsa. Isso não existe bolsa assim. Bolsa de mestrado é R$ 1.500. Bolsa de doutorado é 2.200. Se você for pegar uma bolsa de pesquisa em São Paulo, talvez lá seja um pouquinho mais, porque a USP não, a FAPESP, ela consegue pagar um pouco mais. Então, se você faz um pós-doc em São Paulo, você vai receber mais. Um pós-doc no Brasil, de maneira geral, é 4.200, 4.400. Isso aí é bolsas, tá? Depois você vai entrar para a vida acadêmica. Se surgir uma vaga, surgir oportunidade, na Universidade Federal. E o que aconteceu? Ele já tinha o salário dele, trabalhava na Embrapa, um excelente pesquisador, larga experiência, muita vivência, fez doutorado dele fora, não sei o quê. Bom, longa história, curta versão, ele foi começar a enviar o documento dele para a plataforma do CNPq num domingo
Acho que era domingo, foi, porque eu fechava domingo à noite, ou era segunda-feira, fechava segunda-feira à noite, um desses 2 dias, vamos botar segunda-feira à noite. Ele foi começar a enviar por volta de 8 horas da noite e a plataforma fechava à meia-noite. Era o prazo. Ele tinha mais ou menos quase um mês para poder mandar e foi mandar no último dia, por volta de 8 horas da noite. Não conseguiu carregar. O arquivo que ele tinha feito era um arquivo maior do que era capaz o sistema comportar. Então, demorou muito. Foi terminar de enviar o arquivo, ele arrumou, teve que cortar, aquele desespero todo, foi terminar de enviar o arquivo por volta de 2, 3 horas da manhã. Conclusão, não entrou na lista de selecionados. Não pôde nem participar do processo de seleção. Ficou puto, xingou, esbravejou, que é um absurdo, que não sei mais o quê, bababá, 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 bababá. Meu amigo, se o negócio é uma vaca, é tão importante, você vai deixar para fazer no último dia, às 8 horas da noite, sem você saber se o arquivo vai carregar ou não vai carregar, a responsabilidade é nossa de cuidar disso, não é responsabilidade do sistema. Eu posso até reclamar do sistema, achar que seja mal feito, tem todo direito, mas não pode perder o prazo, essas coisas não pode perder. Você vai perder o avião, você vai perder seu ônibus, você perdeu a oportunidade de ganhar um salário de uma bolsa de 16 ou 17 mil, não me recordo certo, mas é um desses dois, durante um ano para trabalhar naquilo que você já sabe e que você está aposentado naquela área e ia voltar ativa e perdeu essa oportunidade. E ele tinha todas as chances de conseguir, porque de várias áreas ele era um dos melhores candidatos que tinha para poder entrar. O que eu estou querendo dizer? Não percam os prazos. É só isso, essa historinha para dizer. Não percam os prazos, porque às vezes as consequências são maiores. Tá bom? Só isso. Tá? Uhum. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Tem um desafio lá para vocês fazerem. E esse desafio é um vídeo que a Leni preparou. Tá? É o vídeo da Leni. Vocês vão visitar o laboratório onde ela trabalha. Então, vocês viram como é que é o laboratório de cultura de tecidos da UNB. Agora vocês vão ver como é que é o laboratório, um dos laboratórios de cultura de tecidos da Embrapa. É o laboratório onde ela faz o seu mestrado. Então, vocês vão ver. E o que eu quero que vocês façam aquilo ali? Que vocês visitem um laboratório com olhos de quem está querendo trabalhar naquela área. Ou seja, ela vai entrar em um determinado laboratório. Que laboratório é esse que ela está entrando? Então, eu quero que você saiba quais são as salas que ela visita. Tá? Dentro de cada sala, nessa sala, sala 1, por exemplo. Mas eu tenho que ter tais e tais e tais áreas no laboratório. Você já sabe quais são as áreas. E nessa sala número 1, por exemplo. Aqui ela juntou duas coisas. Ela está fazendo isso e isso. E como é que você chegou àquela conclusão? Chegou por causa dos equipamentos tais e tais são ali. Então, vocês vão reconhecer as salas, reconhecer os espaços, e vocês vão reconhecer os equipamentos que ela vai mostrar. Tá? E aí vocês vão descrever. Olha, ela entrou em tal sala, a sala é tal, e nessa sala é feito isso, 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 e tem tais e tais equipamentos. Aí foi para outra sala. Nessa sala entrou em sala tal, que na verdade essa sala, além de fazer isso, faz isso, 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 e eu vi tais e tais equipamentos. Aí entrou nessa outra sala. Aí essa outra sala, ela tem tal equipamento, então provavelmente deve ser esse tipo de sala, e vocês fazem o comentário que vocês quiserem. Aí na semana que vem, nós vamos comparar esses dois universos, tá? Para quê? Para vocês verem que existem diferenças entre laboratórios. No entanto, todos os dois fazem a mesma coisa, tá? Todos os dois trabalham com cultura de tecido de plantas. Então, são situações diferentes, mas eu quero que vocês vivenciem. Vocês vão entrar no laboratório que vocês nunca viram antes, tá? E agora vocês vão pegar aquela bagagem teórica que vocês têm, tá? E tentar colocar ela em prática. E vocês vão simplesmente escrever sala tal, a sala 1 é sala tal, a sala 2 é sala tal, sala 3 é sala tal. Tem tais e tais equipamentos em cada uma dessa sala 1 tem tais e tais equipamentos, sala 2 tem tais e tais equipamentos. Mas ela não fala o equipamento. A Leni não mostra os equipamentos, ela não fala, olha, esse equipamento é isso, isso. Não. O que ela faz é mostrar. Então, às vezes, você tem que diminuir a velocidade para você tentar reconhecer os equipamentos. E, às vezes, vai aparecer algum equipamento que você não reconhece. Não tem problema nenhum se você não reconhecer. Isso aqui deve ser isso. Perfeito, coloque lá. Você não reconheceu, não identificou, tá tudo certo. Nem mencione que aquilo existe. Tá? E depois eu vou passar para vocês, entre aspas, o gabarito, digamos assim. Tá? Do que Tá, vocês vão ver perfeito. dentro daquele laboratório, para vocês compararem.
Ah, eu não vi isso aqui. Você, mas tem esse equipamento lá. Tá assim, assim, assado. Tá bom? Uhum. Professor, Opa, pode ser uma coisa mais descritiva, assim, tipo, como total. lista e tal. Perfeito. Pontual. Você quer Bullet point. que coloque, assim, os minutos, sabe? Tipo, do Não, minuto tal até não, minuto tal não e tal. precisa. Não Ah, precisa. então beleza. Não precisa. Só para Você saber vê, mesmo, só, assim, até só, o rigor de ah, joia. descrição. Tá ótimo. Só põe na sequência, na sala, na primeira sala, segunda sala, terceira sala. Na primeira Aham, sala é a sala tal. Aí você viu tais, tais, tais. Você nem descrever, só cita o que tá, vocês viram lá dentro. Isso que é tranquilo, mais tranquilo. importante, porque isso vai mostrar para mim que você viu o vídeo e que você foi capaz de identificar. E o que você não foi capaz de identificar, eu vou mostrar um pequeno gabarito dessa forma, e aí Uhum, eu vou pontuar para vocês alguns detalhes, tá bom? tá bom. Tranquilo? Perfeito? Uhum, Então tá. Aí tem um prazo, aí vocês respeitam o prazo. Só isso. Tá joia? sim. Então tá bom. É, basicamente era isso de comentários, tá? Vocês chegaram a ver a parte teórica que foi liberada para vocês essa semana? Chegou a ver? Sim, A ver? Você viu todos os vídeos? todos não. Eu terminei a parte lá dos meios de cultura, da composição da parte orgânica e tal. Tá. Porque o que a gente fez agora, eu tentei fazer, sabe uma coisa? Então que eu vi que o negócio tá ficando muito grande, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você chegou a ver a aula de sacarose? Você chegou a Sim, ver, Milena? sim, Sacarose? sim. Aquela aula que eu queria gravar e medir a radiação para vocês verem. Tem um Ah, equipamento que sim. chama radiômetro. O radiômetro, Ah, ele mede a radiação fotoesteticamente ativa. Uma câmera pequenininha, parece um celular. Ele tem um leitor, né, que ele é acoplado nesse leitor, e esse leitor é sensível à radiação fotoesteticamente ativa. É o que efetivamente vai medir a luz. Não vai aparecer em lux, não vai aparecer nenhuma outra unidade, nada. É o que efetivamente é medido para a fotossíntese. Só que tem um detalhe. Eu acho que vocês repararam que quase todos os dias ou chove ou está nublado. Não teve sim. nenhum dia, Uhum. não teve um dia, nem no final de semana, que deu sol por volta da hora do almoço. Era essa janela que eu estou buscando, que o resto é mais tranquilo. O resto eu faço dentro do laboratório. Mas essa janela da hora do almoço, que tem o sol a pino, simplesmente não aparece os porcaria do sol. Ele está lá, mas está escondido das nuvens. E aí vocês não vão ter noção. Então eu vou ter que, quando tiver sol, eu faço o vídeo, libero o vídeo para vocês, e aí vocês vão fazer a conexão. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma explicação mais teórica do porquê Aham. que é feito daquela forma. Por que que se coloca sacarose no meio de cultura? Porque as plantas são fotossinteticamente incapazes de se autossustentarem. Elas fazem fotossíntese? Fazem, mas muito pequeno. Muito menos do que ela consome de carbono reduzido. Por isso se coloca sacarose no meio de cultura. Quanto se coloca sacarose? A média é 3%. Tem situações que se coloca menos, tem situações que se coloca mais. Quando você vai fazer agora, descrever o seu meio de cultura, aí no seu material mesmo você diz, foi feito isso, isso, isso e tantos por cento de sacarose. E você coloca lá e está resolvida a sua situação. Tá? E é por isso que se coloca. Então, o que eu fiz? Como o negócio está ficando muito grande, as aulas estão ficando um pouco mais pesadas, eu falei assim, deixa eu quebrar esse negócio. Eu prefiro dar uma boa base para vocês, porque na minha cabeça, vocês têm que ser capazes de ler um artigo científico e ser capaz de montar o meio que o cara fez. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é que vocês entrem no laboratório e sejam capazes de circular pelo laboratório e saber o que está acontecendo. Isso vocês vão colocar na prática nesse desafio. Tá? Esse Uhum. desafio, só lembrando, é bônus, tá? É ponto extra. Não faz parte da nota, vale 2 pontos extra, ou seja, estão correndo a 2 pontos em 100 pontos. Se a pessoa não fizer a atividade desafio, esse bônus não vai perder absolutamente nada, vai continuar concorrendo aos 100% da nota. Fez, tem um ponto extra, tá?
Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu queria mostrar para vocês e medir, aí vocês vão ver, na realidade, o que está acontecendo. Gente, eu achava que aqui tinha muita luz. Isso aqui não tem nada de luz aqui dentro, tem muito menos do que eu imaginava. Ah, mas eu estou vendo perfeitamente. Ótimo. Mas e do ponto de vista para a planta? Será que isso aí é o suficiente? E aí eu ia tecer mais alguns comentários. Quer ver um tipo? Talvez eu faça uma aula específica sobre isso, mas vocês devem ter visto na televisão, porque no laboratório onde a Aline trabalha não utiliza, nosso laboratório não utiliza, já tivemos, mas não temos mais. Vocês devem ter visto, eu vou pegar os exemplos extremos, né? Você vai ver os exemplos extremos é a produção de drogas em casa de vegetação. Maconha. O cara vai crescer maconha, vai crescer o que quiser, escondido, não sei mais o que e tudo mais. Aí tem aquela, bota luz vermelha. Você vê aquelas luzes vermelhas que aparecem, a polícia batendo, não sei mais o que e tal. Já viu isso? Ou então, às vezes, você vai ver uma determinada produção com luz azul. Tá? Sim, Então, você sim. vai ver. Isso aparece muito no Globo Rural, ou esses programas que aparecem cultivo em condições hidropônicas, novas tecnologias, que são feitos, por exemplo, nas grandes capitais, em que tem galpões, em que utiliza hidroponia para você plantar uma em cima da outra, e tem iluminação, essa iluminação bota luz azul ou bota luz vermelha, né? Às vezes bota luz branca. Será que faz diferença você colocar luz azul, luz vermelha, luz branca? Sabe? Isso aí faz realmente interfere na fotossíntese, como é que a planta realmente reage? A gente fala, a planta ela vai para a fotossíntese, lá de fisiologia, ela só absorve do vermelho do 400 até o 700, ou seja, é o flash do visível. O azul é 440, o vermelho é 660, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, nessa faixa. E o restante? O restante tem outros pigmentos. Então, a planta, efetivamente, a clorofila, ela absorve a luz azul e a luz vermelha. Esses são os picos de absorção da clorofila. E aqueles outros lá, aquele verde e tudo mais, aquela parte do meio. Por que a folha é verde? O que você acha? Por que a folha é verde? Estou falando de Ela ótica, acaba tá? refletindo o próprio Reflete a luz verde, né? verde. Por A gente quê? consegue Vocês ver estão ela vendo a minha verde. blusa aqui, que é um azul clarinho. Por quê? Porque a luz está batendo, está refletindo o azul, não está absorvendo. A folha é verde porque ela reflete o verde, ela não absorve o verde. Tá? Mesmo para o céu azul. Tudo. O que você está vendo é porque está refletindo, não é porque está absorvendo. Então, o verde é porque não está absorvendo, está refletindo. Agora, o azul, o vermelho, não, ela está absorvendo. A grande diferença que existe é que a quantidade de energia que você coloca, cada lâmpada oferece uma determinada quantidade, e a diferença maior é o preço. Uma lâmpada vermelha daquela que emite somente na faixa do vermelho, uma lâmpada azul que emite somente na faixa do azul, é muito mais caro do que uma luz branca que você compra aqui na elétrica. Muito mais caro, muito mais caro. Tá? Então, e a luz branca, ela tem a luz azul e tem a luz vermelha também. Então, ela funciona. A questão é a quantidade que você coloca. Então, aí depende do tamanho do bolso e dos objetivos do trabalho, tá? Mas assim que tiver sol e tudo mais, e o radiômetro estiver lá, eu vou gravar essa aula para vocês verem em números quanto de luz tem lá dentro. Tudo bem? Tranquilo. Na semana que vem, eu vou fazer uma aula mais rápida, falar sobre a sala de crescimento propriamente dito, que é um ambiente controlado. E lá não vou falar sobre algumas coisas, mas eu quero chamar a atenção para a luz. Tá? Existia na década de 90 a União Soviética, que existia desde a Guerra Fria e tudo mais. E depois, na década de 90, a União Soviética quebrou, desmoronou, né, com Gorbachev, vocês não eram nem nascidos nessa época, tá? Teve um cara chamado Gorbachev, que era presidente da União Soviética, e ele fez o desmembramento da União Soviética e sobrou só a Rússia, propriamente dita. E hoje Putin briga com Deus e o mundo, tentando anexar algumas de volta, inclusive hoje, no dia de hoje, esse problema acontece na Ucrânia. E o que acontece nesse caso? Alguns países, não estou a favor ou contra nenhum sistema, nenhum regime político, não, tá? Mas alguns países que eram eminentemente comunistas, tá? Eles, e socialistas, mais socialistas, tá? Eles estavam envolvidos eram suportados financeiramente falando
pela União Soviética, dentre eles Cuba. E Cuba, ela passou, quando cortou a fonte de dinheiro que vinha da União Soviética, ela passou e ainda passa por severas dificuldades, porque existiam as sanções norte-americanas, e na época, quando realmente cortou, as sanções estavam assim, no pico, tá? E ela não tinha mais de onde tirar o negócio. Então, como é que eu sei disso? Por causa da reportagem e tudo mais, mas porque eu morei um mês, eu visitei durante um mês em Havana, fiquei em Havana. E nessa época tinha os famosos apagões. O que é isso? Eles apagavam, porque não tinha hidrelétrica lá, então era tudo na base do diesel, de petróleo, então eles cortavam energia em determinadas horas do dia, em determinadas partes da cidade. A gente estava no centro de pesquisa, então lá nunca faltou energia elétrica, mas, nem hospitais faltavam, mas os bairros locais tinham. Tá? E o que isso acontecia lá? Eles começaram a desenvolver formas, como tinha que economizar energia, eles começaram a desenvolver algumas formas. Uma delas foi, na sala de crescimento, que agora você sabe o que são, deixar janelas no teto, fazer janelas no teto, para que a luz solar incidisse diretamente e evitasse o problema, a necessidade de você fazer, botar luz lá dentro, ligar a luz. Porque normalmente uma sala de crescimento é totalmente fechada. Tá? Vocês vão, lá vocês viram o nosso laboratório. Tá? E aí o que acontece? Eles começaram a abrir janelas para que a luz pudesse entrar. Uma estratégia bem interessante. Tá? Por quê? Porque estão na região dos trópicos, lá tem muita iluminação, a variação de fotoperíodo é muito pouca, porque eles estão muito perto do Equador. Tá? Eles iam ter problemas se tivesse que trabalhar com fotoperíodo, nós vamos ver mais para frente. Tá? Mas era uma estratégia bem interessante. E, além disso, a quantidade de luz que chega do Sol, isso é uma quantidade infinitamente, vocês vão ver quando eu medir, infinitamente maior. Então, as plantas iriam ser capazes de fazer efetivamente fotossíntese lá dentro. Tá? Não vai estar abaixo do seu ponto de compensação luminoso, como acontece em qualquer laboratório de cultura de tecidos. Vocês entenderam aquela parte de compensação luminosa, né? Eu espero que sim. Deu para entender, Milena? Você Deu entendeu, sim, Nenê? professor. Entendeu? Tá. Então, aquilo ali é crucial. Por isso, aquela explicação por que se coloca sacarose no meio, tá? E não se coloca glicose, nem coloca frutose. É sacarose. Embora em alguns casos as pessoas ainda colocam glicose. Mas tudo bem. Cada caso é um caso. Tá? A ideia era excelente. Economizar energia elétrica, porque não ia ter que ligar, ia ter uma quantidade de luz muito maior do que teria se colocasse luz artificial lá dentro, infinitamente maior, excelente, tá? Tinha que ter problema com a posição do sol e tudo mais, sabe? Ia ter problemas com evaporação e tudo mais lá dentro, ia ter um problema, ia ter que tomar certos cuidados, tá? Mas o que aconteceu é que eles iam montar alguns experimentos piloto. E montaram experimentos pilotos e desativaram todas as unidades que tinham feito aquilo ali. E não deu certo. Nossa Não deu Senhora. certo. Por Não causa deu da certo. temperatura? Por causa da temperatura. Já entrou num carro na hora do almoço? Carro fechado Nossa na hora do Senhora. almoço? Uhum. A mesma coisa aconteceu lá dentro. Efeito estufa. Porque a luz passa pelo vidro Sim. sem o menor problema. Mas quando aquece, o infravermelho não atravessa o vidro, ele fica retido. Então, eles economizavam energia para poder iluminar, De luz, mas mas estavam gastando gastava rios de dinheiro para botar o ar-condicionado, manter para a manter o temperatura. negócio lá. E não adiantava você deixar a janela aberta, porque você tinha que ter uma circulação de ar. E não podia ligar o ventilador, porque aí você faz o ar realmente circular. E você tem que diminuir a possibilidade. Vocês chegaram a ver a parte dos hormônios? Sim. Você vai ver o etileno? Uhum. Tá. Normalmente, o que se faz no laboratório quando tem um alto rigor? Cara, você não passa nem o zap. A gente fala zapar, tá? Essa é a expressão que a gente fala. Botar um filme de PVC, um parafilme. Parafilme é caríssimo. Parafilme é caro. Você faz um filme PVC mesmo. Que aí você compra no supermercado, você corta uns tubinhos pequenininhos assim e enrola ele em volta. Aí a gente fala assim, eu vou zapar o frasco. Eu vou selar o frasco. Zapar. Essa é a terminologia que a gente usa. Tá? Não se zapa nada, porque você quer que permite as trocas gasosas. Por isso que, às vezes, em alguns lugares, com tubos de ensaio, algumas pessoas trabalham com algodão. Porque o algodão, ele dificulta a entrada do micro-organismo, que vai ficar preso naquelas malinhas ali, tá? Mas não atrapalha quase que em nada as trocas gasosas.
Então, você tem um efeito muito menor de acúmulo de etileno lá dentro. O etileno tem os efeitos negativos para a cultura de tecidos, tá? Porque ele induz a senescência, induz a abscisão e por aí fora, vai, tá? Mas, é aquela situação, ó. Se você... O que não tem remédio, remediado está. Então, ali você tem que fazer o negócio. Então, o que aconteceu com Cuba? Não adiantava deixar a janela aberta porque a circulação era baixa. Não podia ligar o ar porque eles não zapavam para permitir as trocas gasosas. Então, eles tinham que ficar com o ar ligado no talo para poder controlar a temperatura. Agora, imagina, Havana é a altura do nível do mar. Próximo do Equador, você está falando temperatura próximo do Rio de Janeiro. Conhece o Rio de Janeiro no verão? 40 graus. Delícia! Delícia! Tá. Não deu certo. Mas são coisas que são alternativas que podem ser feitas. Tá? Uhum. Então, só nesse sentido eu quero chamar a atenção disso. Tá? Antes de eu fazer o pequeno comentário geral, como vocês assistiram alguma parte, alguém tem alguma dúvida sobre alguma das coisas que foi passado para vocês? Professor, eu fiquei assim com algumas dúvidas, mas assim, é mais no âmbito de curiosidade mesmo. Primeiro, em relação à esterilização do meio, né? Porque eu vi, né, que, tipo assim, tem alguns açúcares que eles podem ser degradados e tudo mais. E aí outros, por exemplo, quando é glicose e frutose, tem que ser esterilização a frio, né? Mas, assim, eu fiquei na dúvida do meio semissólido, que a gente adiciona o agente gelificante. Como é que faz para, tipo, filtrar frio, sendo que você colocou um agente gelificante, sabe? Eu fiquei nessa dúvida, porque a membrana é muito... Os poros são muito pequenininhos. Aí eu fiquei com isso, tipo, como é que vai passar? Como é que passa? Né? Não sei, eu fiquei com essa dúvida. Tá. Isso aí nós vamos ver na semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre efetivamente. Agora vocês já sabem a composição de meio de cultura. Não tem mais nada além daquilo ali. Tá? Você pode, como eu disse, não é uma lista fechada, você pode botar o que você quiser. Na semana que vem, vocês vão ver exatamente como que se prepara um meio de cultura, tá? E não vou falar meio... Só pra gente aqui, tá, Milena? É meio sólido ou líquido. Semissólido é aquele negócio, é meia boca. Não vai nem muito ali, tá? Ele fica meio mole, fica aquela coisa meio pastosa. Na verdade, não se usa o meio semissólido. Ou é sólido ou ele é líquido. Tá? Vocês vão ver efetivamente como que se prepara um meio líquido e como que se prepara um meio sólido. Todas as etapas. Como é que se efetivamente faz? Tá? Tem 3 formas de se preparar um meio de cultura. Não vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses meios. E vamos falar assim, se você estiver fazendo um meio líquido, você faz assim. Aí você vai medir tanto. Vamos preparar 1 litro de meio. Vai fazer isso, 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 isso. São essas etapas que você vai fazer. E nós vamos ilustrar isso. Eu não encontrei até agora na literatura, online, vídeos mostrando o cara efetivamente preparando o meio de cultura. Ele bota os vídeos lá na frente, mas ele vai falando, mas na hora H para fazer mesmo não faz. Então eu vou ilustrar, explicar a vocês, e vocês vão utilizar o lado abstrato para fazer isso, até que eu consiga efetivamente gravar uma aula dentro do laboratório, mostrando como é que se prepara o meio de cultura. Tá? Se a Leni quiser fazer isso, seria ótimo. Seria ótimo. Tá? Mas para quê? Vocês vão ver efetivamente. Agora eu vou responder a sua pergunta, que a resposta dela está no material que vai ser liberado para vocês na semana que vem. Tá? Meio sólido não se filtra. Meio sólido não tem filtragem. Você só filtra se for meio líquido. Agora tem várias situações. Eu vou te dar uma situação em que você vai fazer a filtragem e vai ter que colocar no meio sólido. Tá? Então, o que você vai fazer nesse caso? Só para ilustrar, só para você não ficar no vácuo, tá bom? Vamos supor que vai preparar 1,5 litros e você vai ter que colocar giberelina nesse meio. Giberelina, ela não é termoestável. Ela tem uma sensibilidade muito alta a temperaturas elevadas. Se você autoclavar, e vocês vão ver como é que é feito o processo de autoclavagem, não vou ensinar como é que a autoclave funciona. Aperta tal botão, aperta aquilo ali, desliga aqui, desliga. Não, porque cada autoclave tem seu procedimento. Mas vocês vão entender o princípio de funcionamento. Quanto tempo que eu tenho que autoclavar? Aí você prepara o seu meio de cultura, faz tudo preparado, coloca no Erlenmeyer e vai autoclava lá pelo tempo que for necessário. Autoclavou, ele vai sair quente.
Quando eu tô falando quente, não tem como você segurar com a luva. Você tem que botar luva térmica grossa para poder segurar. Aí você pega aquilo ali, leva para sua câmara de fluxo laminar horizontal. Tá? Ah, mas eu não tenho câmara de fluxo laminar horizontal, eu tenho vertical. Beleza, funciona do mesmo jeito. Pode trabalhar sem preocupação. Tá? Porque o fluxo agora é vertical, é de cima para baixo. É assim que vai acontecer. Então, se tiver algum esporo, ele vai colar na sua mesa lá, mas não vai jogar em cima de você. Não vai trabalhar numa câmara de exaustão. Aí não. Inclusive, na atividade de vocês, tinha essa questão lá. Mas você, utiliza a câmara de exaustão para fazer o que você na câmara de fluxo laminar. Não pode. Tá? Eu tenho uma cara, eu estou fazendo um hobby em casa. Você vai comprar uma câmara de fluxo laminar horizontal? Nunca. Cara, você vai fazer com o que você tiver. Aí você vai voltar aos meus tempos. Como é que era o meu tempo? Tá? No meu tempo, por exemplo, já trabalhou com micro-organismo, estriar placas e tudo mais? Já fez Não. isso? Não. Você pode pegar uma placa de Petri com meio de cultura, uma placa de Petri, e você vai colocar uma bactéria para crescer lá. Então você tem uma bactéria crescendo no meio líquido, aí você molha aquela alça de platina que tem, ela é um tracinho com uma bolinha na ponta, já viu isso? Aí você molha ela ali e aí você passa ela na sua placa esfriando, tá bom? Quando eu fiz faculdade, a gente não tinha câmera para fazer isso aí, não. O que a gente fazia? Pegava o bico de Bunsen e trabalha abraçado na chama. E a gente trabalhava por trás e o bico de Bunsen fica na frente. Aí você, por trás, você faz. Então você evita respirar. Então você tem que inventar. Porque você não vai comprar uma câmera de fluxo laminar para poder fazer isso. Então você vai trabalhar com máscara, respirar para fora, fazer o que for possível. Lembrando que a sua chance, não vou falar isso semana que vem, que suas chances de contaminação vão ser muito mais altas. Mas você pode fazer. Então, como é que você faz? Autoclavou o seu meio, vai colocar a giberelina. Aí o que você faz? Limpa a sua câmara de fluxo laminar horizontal, esteriliza ela direitinho, põe todo o material. Vou colocar em placas, vou colocar em frascos. Você vai botar suas placas, seu frasco, o recipiente de vidro que você for utilizar, ou de plástico esterilizado que você vai utilizar lá dentro, já limpo, tudo pronto. Vai levar lá para dentro a sua giberelina já esterilizada, tá dentro de um frasquinho, dentro de um tubinho, tá esterilizada. Vai pegar suas ponteiras da micropipeta, que você trabalha com micropipeta, as ponteiras já foram esterilizadas, não é a ponteira que está lá no laboratório pendurada, ela está lacrada, está zapada, você vai abrir ela lá dentro. Não, mas tudo semana que vem. Aí, quando a temperatura do seu meio, você segurar nela e você conseguir segurar no meio, vai queimar. Mas se você aguenta segurar, tá? Você vai homogeneizar o seu meio, vai pegar a quantidade de berelina que você precisa e vai pipetar ela ali dentro, joga ali dentro. Homogeniza e agora eu distribuo e espero ele solidificar dentro da câmara de fluxo laminar horizontal. Tá, agora eu Solidificou, entendi. solidificou, eu fecho, tampo todos eles e guardo no meu armário 24 horas, 48 horas para ter certeza de ter contaminação e agora eu vou trabalhar com ele. Agora, o meio líquido, aí sim, o meio líquido eu posso utilizar frio. Só que você não vai utilizar uma seringa, tá? A Sim, seringa, tem uns filtros não específicos. tem como Pra você fazer com uma seringa. É impossível fazer com uma Sim, sim. seringa. Você tem filtros maiores em que você põe assim, você tem uma bomba de vácuo que puxa e que suga e que ele vai sair filtrado embaixo. E aí toda a velaria que você estiver usando tem que estar esterilizada. Tá bom? Deu para dar uma ideia como é que o negócio é feito? Sim, Então, se for é porque sólido, você não eu passa li no filtro, não. um dos textos que eu tinha lido lá, né, tava falando assim, tem que esterilizar o meio após adicionar todos os componentes. Aí eu Perfeito. fiquei nessa dúvida, tipo, tá, mas e os meios sólidos? Como é que Perfeito. Não, faz tá isso? certíssimo, tá certíssimo, tá certíssimo. Porque o meio padrão de esterilização é você trabalhar com autoclavagem, tá? Sim. Mas outra maneira de você esterilizar é você fazer a filtragem. E, na verdade, existe uma terceira via de esterilização, que é trabalhar com produtos químicos. Inclusive, a gente fez esse trabalho lá no nosso laboratório, fizemos uma pequena notificação, foi notificação, o paper que a gente publicou na Plant Cell Tissue Again Culture. E, por falar nisso, o Johnny acabou de publicar um novo artigo lá, você viu? Euterpia, embriogênese somática euterpia. Nessa última agora, eu vi ontem, na verdade. Pode olhar lá, que tá lá, vou publicar. Esqueci o nome. A Inaí tá lá e o Johnny tá lá também. Tá. Inaí, falei errado, falei certo. Inaí. Inaí. Inaí, tá.
Então, é dessa maneira que é feito. Mas tem uma terceira via, que é você utilizar substâncias químicas para isso, que realmente funciona, tá? Isso aí nós vamos mencionar na semana que vem, a gente falar sobre isso, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Semana que vem você vai ver direitinho como é que você prepara o meio de cultura. Aí você vai imaginar fazendo aquilo ali, tá? Mais alguma pergunta? Sim, nos vídeos você mostrou, acho que num dos primeiros vídeos você mostrou sobre os frascos que são utilizados para colocar o meio, que tem o tubo de ensaio, tem aquele frasco que a gente não sabe o nome, o magenta. Isso. E eu queria saber qual é o nome do frasco que a gente não sabe o nome, que parece um Nossa, frasco menor ideia. Nossa, a menor ideia. Eu sou aqueles frascozinhos utilizados para colocar geleias que a gente compra, né? Para colocar mas azeitona. Frasco de vidro. Eu chamo frasco de vidro. Quando você maionese, não né? sabe, quando você não sabe o tamanho do frasco, o que você normalmente faz? Você tem uma foto que você vai mostrar seu experimento. Não precisa mostrar o frasco, né? Porque é muito detalhe, né? Específico o frasco vazio. Mas o que normalmente as pessoas fazem? Quando você não sabe exatamente o nome, e mesmo o tubo de ensaio, você precisa especificar o tamanho, você pode medir o tamanho dele. Uma das coisas que é feita é você enche ele com água e mede quanto de água que tem. Então, eu utilizei um frasco de 300 ml, entendeu? Não precisa botar a dimensão, comprimento, largura, altura, não. 300 ml. E coloquei dentro dele, coloquei 50 ml de meio. Perfeito, tá resolvido. Tá? E vocês vão ver, você vai ver, Milena. Você vai ver, mas esse negócio tem meio você tem controlado, beleza. Tá? Então você tem que colocar, vou chutar, nesse frasco de 300 ml, eu tenho que colocar 20 ml, 50 ml de meio. Tá? Aí agora eu vou ter que medir 50 ml todas as vezes que eu vou colocar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não vai fazer isso. Você vai ter lá, você vai medir 50 ml com água, só para você entender, você vai pegar 50 ml com água, põe uma proveta, mede 50 ml, e agora você joga ela dentro do frasco. Aí ele vai dar uma determinada altura. Você pega uma canetinha, marcador, e marca aquela altura. Joga a água fora, volta com ele lá, porque não tem nada estéril, está preparando o meio, vai esterilizar depois. Agora você pega o seu meio de cultura que está preparado, vocês vão ver como é que prepara o meio, ou líquido ou sólido, tanto faz. Agora você vai lá e verte ele do primeiro. Chegou naquela marquinha 50. De agora em diante você pega todos os outros frascos e coloca do lado dele. E agora você vem completando todos eles. O segundo frasco ficou mais alto. Em vez de ficar nesse nível, ele ficou nesse nível. Eu pego dele e passo para o outro. E volto no nível. Ficou muito pouco. Eu pego, transfiro de volta. Vou até que todos tenham mais ou menos. Para quê? Para evitar que um meio tenha o dobro do volume do outro. Não é que fica feio. Dá uma sensação de desorganização. Para a planta faz alguma diferença? Do ponto de vista fisiológico, nenhuma. Por quê? Não, mas eu coloquei o dobro de meio lá dentro. Então, tem o dobro de nutrientes. É verdade, tem um dobro de nutrientes. Mas, em termos de concentração, é igual. É igual. A concentração é igual. Tá? Você pode ter um frascozinho desse tamanhozinho, com uma concentração X, e você pode ter a sala em que você está agora, cheia dessa substância, com a mesma concentração. A mesma concentração. O que você tem no frasco pequenininho, você tem uma determinada quantidade, que é pouco, e na sua sala, que tem essa mesma concentração, no total você tem uma grande quantidade, mas a concentração é a mesma. O que se faz é que aquela que tem mais nutrientes, ela pode durar mais tempo em condições in vitro, tá? Desde que você respeite a quantidade de ar e meio dentro daquele volume. Tá? E nós vamos falar isso semana que vem, uma regra básica, você não deve ultrapassar nunca 1/3 do volume. Nunca. Então, se você tem 300 ml, no máximo você vai colocar 100 ml ali dentro. Você tem que ter espaço para a planta crescer e tem que ter ar ali dentro. Você não vai colocar 300 ml, vou colocar 200 ml de meio. Nunca. Jamais. Por quê? Porque você não tem espaço para a planta crescer e está jogando meio fora. E de tempo em tempo tem que renovar o meio de cultura. Tá bom? Tá bom. Então, não sei o nome do frasco não, tá, Lenine? Sinto muito, não tem como te ajudar. Tá? Próxima pergunta. Quer falar alguma coisa, Milena? Não, pode falar, Dani. Uma outra dúvida que eu fiquei é que, bem, na sala de crescimento, as plantas em meio de cultura, elas não fazem fotossíntese, mesmo tendo as folhinhas desenvolvidas, os estômatos não estão prontos para abrir e fechar, e ela já tem o açúcar lá para ela conseguir se alimentar sem precisar fazer a fotossíntese. Então,
por que que tem fotoperíodo? Por que que tem crescimento no escuro de calos? Por que que já não é na sala? Por que que tem luz, então? Tá, ótima pergunta. Então, vamos dar um passo de cada vez. Primeira coisa, diz que ela não faz fotossíntese. Ela faz. Ela faz fotossíntese sim, mas faz muito pouco. Porque fotossíntese líquida é uma diferença entre o carbono que ela fixa e o carbono que ela libera. Tá? Então, a fotossíntese líquida dela é negativa mesmo, porque ela está abaixo do ponto de compensação luminoso. Então, ela não produz o suficiente, mas ela faz fotossíntese? Faz, mas faz o que a gente chama de fotossíntese bruta. Ela faz, mas faz muito pouco. Ela libera mais CO2 do que ela consegue fixar de CO2. Então, por isso se coloca a sacarose. Então, ela faz fotossíntese. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas não é o suficiente. Ela é totalmente heterotrófica. Ela não produz nem o suficiente para suas próprias folhas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, realmente, os estômatos não são funcionais. O que significa isso? Eles não abrem e fecham da mesma forma que um estômato funciona de uma planta que está crescendo numa cavitação, que está crescendo num campo, tá? Ela não funciona, ela não tem essa mesma rapidez de resposta. E os estômatos, eles são uma válvula chamada turbo-operada, é extremamente sensível, porque eles são o que a gente chama de gatekeepers, são aqueles os guardiães das trocas gasosas. E eles não funcionando bem, você pode ter a possibilidade de entrada maior de CO2, mas você vai ter a saída maior também de água. Aí nós, inclusive, a gente fala sobre isso lá com relação ao estômago. Tem uma aula lá nessa semana liberada falando sobre os estômatos, essa questão das trocas gasosas da planta com o meio ambiente, tá? Outro problema que acontece com as plantas in vitro é que a cutícula ela não é desenvolvida de forma adequada. Então, você sempre vai ter planta transpirando. A transpiração tem transpiração estomática, que é a principal, que acontece através da abertura e do fechamento do estômago, tá? Mas você tem a transpiração chamada cuticular, porque você tem água dentro da folha e essa água vai tender a sair seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. Ela tende a sair para um lugar que tem menos água, vai se difundir para onde é que tem menos água. A água vai de onde é que está mais água para o lugar que tem menos água, então ela vai tender a sair. A principal forma de sair nas plantas é através do estômago, mas ela também pode sair pela cutícula, porque a água está derramada dentro da folha, está nos espaços intercelulares ali no parênquima palissático, parênquima lacunoso. Então ela vai tender a sair. Se a cutícula é pouco espessa, ela atravessa a cutícula e vai embora. Ah, mas a cutícula é hidrofóbica. É formada por cutina, por outras substâncias que são hidrofóbicas. É verdade. Mas ela é muito fina e ela não é um plástico que está selando. Ela tem porosidades, então ela permite sair dali. Então as trocas gasosas, a transpiração cuticular é maior. Por isso vai ter um grande problema quando a gente fala lá na frente, lá no final do curso, sobre a adaptação das plantas da condição in vitro para ex vitro, chamada de aclimatização ou aclimatação, que eu não entro nessa discussão. Chame do jeito que vocês quiserem, tá? Essa adaptação é gradativa. Por quê? Você tem um trabalho enorme para produzir as plantas in vitro. Na hora que você vai adaptar para lá de fora, ela morre. Ela morre e a maneira mais fácil de morrer é desidratada. Tu tem que fazer um processo gradativo de transição de uma condição em que ela é uma, desculpa o termo, uma vagabunda, não quer fazer porra nenhuma, tá? Você tem que dar sacarose, tem que dar água para ela. Não quero, eu não quero, eu não quero. Agora, meu amigo, trata de fazer sua fotossíntese e controla a quantidade de água que você tem, porque senão você vai morrer. Então, você tem que adaptar a planta a essa transição, que nós vamos falar lá no final do nosso curso. Mas aí, voltando à pergunta da Leni, mas então por que eu vou colocar luz se ela não faz fotossíntese suficiente? Por que eu tenho que controlar o fotoperíodo? Porque a luz participa de duas formas no controle do crescimento nas plantas. A primeira forma é como fonte de energia, tá? É para fazer fotossíntese, é converter energia luminosa em energia química. Isso a fotossíntese faz, tá? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês, tá bom? Só relembrar uma coisa que talvez vocês tenham visto lá para trás e talvez não se lembrem. Nós falamos que a gente oferece sacarose para a planta porque a sacarose é o que é o carboidrato que é produzido, né, na fotossíntese, correto? Vocês acham que a fotossíntese produz sacarose mesmo? Perguntou isso, que a resposta deve ser não. Mas se eu responder não, ele vai perguntar por quê. Então não vou falar nada, vou ficar calado aqui, porque senão eu não vou saber a resposta. Ué, não é não? Tá?
Você lembra como é que é a fotossíntese? Fotossíntese tem. Você lembra, Milena? Não tem problema se não lembrar, não tem problema não, tá? Isso aqui é tranquilo. O que eu quero fazer É produzir glicose, não é? Primeiro é glicose, mas aí são outras reações que tem que fazer para gerar a sacarose. Então são outras enzimas. Ainda assim, não é assim que acontece. A fotossíntese não produz glicose, tá? O que acontece é que a fotossíntese, flashback, super rápido. A fotossíntese tem duas fases, fase clara e fase escura. Não é isso que você vai falar? Fase clara e fase escura? Sim. Tá? Eu vou pedir vocês, pelo amor de Deus, esqueçam essa terminologia. Fase clara e fase escura. Por quê? Quando eu falo que fase clara, significa quando que ela acontece? Em presença de luz ou no escuro? Luz. E a fase escura acontece quando? No escuro. O nome diz isso. A fase clara acontece no claro, a fase escura acontece no escuro. Não existe fotossíntese à noite. Não existe. Os dois acontecem durante o dia. Então, por favor, esqueça essa terminologia. Vocês vão ouvir falar. Se vocês querem comprar essa briga, comprem, mas eu não compro, tá? Mas não existe fotossíntese na ausência de luz. Existe a fase fotoquímica e a fase bioquímica. E as duas, a fase bioquímica é chamada fase escuro. Mas ela depende de luz por várias razões que fogem ao escopo aqui. Isso é fisiologia vegetal, tá? Mas as plantas captam o CO2 à noite. Perfeito, ela capta o CO2 à noite, mas não faz fotossíntese à noite. Ela faz fotossíntese durante o dia, igual uma planta C3, C4. E o que é a fotossíntese? Aí na fotossíntese, na fase bioquímica, na fase fotoquímica, eu converto a luz em energia química, ATP e poder redutor. É isso que eu faço na fase fotoquímica. Na fase bioquímica, eu pego esse ATP, esse poder redutor, e reduzo o carbono atmosférico em carboidrato. E o primeiro e isso é feito através do ciclo de Calvin. Já ouviu falar do ciclo de Calvin? Já? Sim, sim. E o ciclo de Calvin, ele não produz glicose. O primeiro carboidrato formado é o ácido 3-fosfoglicérico. Tá? É uma triose. Tá? É o ácido 3-fosfoglicérico. Que ele é convertido numa forma de carboidrato de 3 carbonos. E essa triose que ela junta com outra triose para formar a glicose. Isso aí já fora do ciclo, passou do ciclo. O que ele vai produzir é o ácido 3-fosfoglicérico, 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato é que vai ser utilizado como esqueleto de carbono para fora da fotossíntese produzir glicose. Agora, essa glicose sofre uma isomerase, uma enzima faz ela e a converte numa frutose. Aí, junta os dois, aí você forma a sacarose e a sacarose que é transportada para o resto da planta. Então, não produz nem sacarose, nem glicose, nem frutose. Ela produz gliceraldeído 3-fosfato, para ser mais específico. Tá? Verdade, né? Lembrei agora. Tá? E o que acontece... É só depois mesmo. Só depois. E a sacarose, ela só é formada porque ela é mais fácil de transportar, né? Perfeito. Ao longo da planta. Pelo floema. Perfeito. Isso. E o que acontece? Mas então é a fotossíntese, a luz sendo utilizada para a fotossíntese como fonte de energia. Essa é a primeira função da luz. Mas a luz tem uma outra função para responder a sua pergunta. Ela controla a fotomorfogênese. Isso é outro universo, tem absolutamente nada a ver com fotossíntese. Fotomorfogênese, vamos ver outros pigmentos. Na fotossíntese, você vai ver clorofilas e carotenoides. Na fotomorfogênese, você vai envolver fitocromos, criptocromos, carotenoides, que também vão participar, tá? E tem uma outra classe que eu não me recordo agora nesse instante. Mas principalmente os fitocromos. E os fitocromos são capazes de perceber essas nuances de fotoperíodo e controlam o crescimento e desenvolvimento da planta. Tem nada a ver com fotossíntese. São outros componentes, processos completamente diferentes. Tá? Então, por isso é importante. Mas por que eu coloco no escuro? Quando eu não quero que aconteça nada, eu vou e coloco no escuro absoluto. Eu vou fazer uma embriogênese somática, eu preciso de calos. E se eu deixar os calos na luz, não formam direito, então tem que colocar no escuro. Você vai entender isso mais para frente, tá, Milena? Em alguns casos, tem que colocar completamente no escuro. Por quê? Porque a luz, ela no processo fotomorfogênico, uma das coisas que a luz faz é mudar o proplastídeo para cloroplasto. É a luz que faz isso. Então, você tira a luz para evitar a conversão de um proplastídeo em cloroplasto, ele mantém-se branco e você mantém as células
continuadamente dividindo para você controlar. Porque se você colocar em presença de luz, ela começa, às vezes, a amarecer e depois ela começa a esverdear por causa da presença da clorofila, se tiver proplastídeo lá dentro. Tá? É a luz que faz a conversão do proplastídeo. Como que ela faz? Tem receptores. Tá? E esse receptor, agora, como é que do receptor até formar o cloroplasto, ai, meu filho, faço a menor ideia. Tá? Você pergunta para Deus, porque eu não tenho essa resposta, não. Tá? Mas uma coisa, quando Olha, você estava falando de chega agora. alternativas para evitar o risco do etileno, os riscos do etileno, né? Aham. Uma coisa que eu pensei, assim, fora das alternativas que você deu, foi fazer a subcultura com mais frequência. E, e também, eu não sei se isso é válido, mas eu pensei nisso, mas não acho que nunca vi ninguém fazendo, que é só levar o pote pro fluxo e abrir ele um pouco para trocar o ar, depois fecha novamente. É uma possibilidade. Sem dúvida nenhuma que são possibilidades. Tá? Não comerciais, mas talvez, não sei. Pode. Agora eu vou dizer a minha opinião. Agora eu não estou dando resposta nenhuma. Tá bom? Uma vez, quanto menos se mexe com a planta, melhor. Quanto menos você vai mexer com sua planta, melhor. Sabe? Quanto mais você expuser ela para o ambiente externo, você passa a correr riscos. O risco maior é o risco de contaminação. Aí você monta um experimento, você faz aquilo lá e você está abrindo uma possibilidade de contaminação. Tá? Eu, particularmente, não faço. É um trabalho muito grande e você teria que efetivamente abrir e deixar um determinado tempo, porque você não pode nem deixar o ar, jogar o ar lá dentro. Jogar o ar lá dentro, por mais que na cama fluxo laminar seja um ambiente, entre aspas, estéreo, ele tem um filtro lá atrás, não é um filtro esterilizante, é um filtro para tirar a limpeza, para evitar sujeira. Tá? Ele não está realmente esterilizando o ar. Tá? Ele não está passando por uma camada de ozônio, nada disso. É um filtro para tirar poeira. É isso que funciona. 2 filtros, quando ele é bem elaborado e tal, mas ele está tirando a poeira, está passando um ar menos contaminado. Mas não é um ar que está totalmente livre. Então, se eu monto um experimento e eu tenho repetições, e eu particularmente assumo o risco de ter o efeito negativo do etileno do que simplesmente abrir. Se eu tiver possibilidade, eu compro aquelas tampinhas com aqueles pequenos filtros, tá? Mas não dura nada. Com o tempo, botou no autoclave, você bota um frasco em cima do outro, esquece, vira um balaio de gato, tá? Então, existe a possibilidade de você fazer subcultivos? Existe. A questão é se há necessidade, se o experimento permite que você faça aquilo ali. E você pode abrir ele dentro de uma campanha laminar? Pode, mas imagina a trabalho que você vai dar, e eu acho que não só o trabalho, mas o risco que você está se expondo, tá? Então, normalmente, o que se faz é você assume aquele risco. O que, normalmente, quando possível, tá? Se você tiver a possibilidade de não zapar, esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, tá? Mas às vezes não tem jeito, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Fica entrando, agora não, porque não tem ninguém circulando, né? Mas quando estava no período normal, volta e meia entrava um ou outro estudante lá dentro da sala de crescimento. E a nossa sala de crescimento ela é mais restrita do que a sala de crescimento que você trabalha. A sua sala de crescimento tem mais movimento. Então, quando você tem mais movimento, as chances de contaminação são muito mais altas, tá? E o grande problema, sala de crescimento, gente, sala de crescimento não é um lugar para conversar, não é um lugar de você passear. Você entra na sala de crescimento, olha suas plantas, faz o que tem que fazer e vai embora, vai conversar lá de fora. Lá dentro, vou conversar aqui, não sei o que, tá mais fresquinho, tem a coisa. Não, 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 não. Lá dentro é para planta, não é para você, não é para mim. Você entra no crescimento, faz o que tem que fazer e sai. Vai conversar dentro do laboratório, não vai ficar dentro da sala de crescimento. Vou ficar conversando na sala de transferência. Não. Se tem um fluxo vindo para cá, eu vou ficar conversando? Você vai ver, o negócio é tão chato trabalhar. Se você estiver trabalhando de lado, assim, tá? Aí você está conversando aqui, está vindo um fluxo nessa direção. Eu estou trabalhando assim, eu estou trabalhando em silêncio. Oi, fulano de tal, tá. Foi, é? E o cara tá lá. Tá aqui atrás de mim, tá aqui o cara conversando. E aí, se a gente vai fazer outra coisa? Vou sim. Depois eu passo lá. Vamos usar daqui a uma meia hora, mais ou menos. Beleza. Então, daqui a pouco a gente se encontra. Eu não vou falar, e aí, tudo bem? Beleza. Não, tá ótimo. Não sei mais o que tal.
simplesmente para evitar o fluxo da minha boca e ficar empurrando coisa lá para dentro. O negócio é chato nesse nível. Por quê? Porque se contaminar, é fria, cara. É fria. Esse é o nosso maior inimigo. Nós vamos fazer tudo que a gente puder para evitar a contaminação. Tá bom? Beleza. Tranquilo, Milena? Então tá ó. Mais alguma coisa? Tá. Milena, eu vou responder uma outra pergunta que você fez. Tá? Oi, Você tá... professor, é que deu delay aqui da internet. Não, tranquilo, sem problema. Uma outra coisa, você perguntou assim, mas às vezes coloca glicose ou frutose para evitar o escurecimento do meio quando você autoclava. Você perguntou isso, não perguntou? Alguma coisa assim? Não, foi que alguns meios, né, algumas espécies requerem glicose ou frutose. Aí, essas tem que ser, como elas são termosensíveis, né, e não pode autoclavar. Aí são esterilizadas a frio. Aí, foi, o que me veio na dúvida é se fosse um meio sólido que utiliza glicose e frutose, entendeu? Como é que fazia a esterilização? Tá. Eu vou te dizer a minha experiência. Eu, particularmente, nunca trabalhei em meio que utilizasse só glicose ou só frutose. Eu, particularmente, nunca fiz, tá? Mas uma coisa eu posso dizer para você. Quando você trabalha com sacarose, o tempo de autoclavagem é crucial, tá? Você já fez caramelo? Já botou açúcar na panela e fez caramelo? Tá bom? O que acontece? Você bota açúcar cristal e começou a mexer. O que vai acontecendo naquilo ali? O que vai acontecendo? Você lembra? Vai começando a derreter, aí Começa a derreter. Mais o quê? Forma uns gruminhos. Mais o quê? Continua mexendo. Sim, continua mexendo para não... Começa o quê, Lenine? Formar os grumos e começa a escurecer. Começa a escurecer. Aquela tem um nome, chama reação de Maillard. Tá? Essa é uma reação química, não é nem bioquímica, é química mesmo, é modificação estrutural. E que vai levar a uma modificação da sacarose que está ali dentro. Tá? Chama-se reação de Maillard. Depois vocês podem até olhar. O que acontece é que quando você faz a autoclavagem, você não pode deixar ela. Eu preciso autoclavar por 15 minutos. Não, no meu experimento eu vou autoclavar por 20 minutos. Não, no meu experimento eu vou acabar por 12 minutos. Faz como você quiser. Mas você não vai autoclavar por meia hora. Você não vai autoclavar por 45 minutos. Você não vai autoclavar por uma hora. Por quê? Passados os 25, 30 minutos, começa a acontecer a reação de Maillard dentro do meio de cultura. E aquele meio que ficaria claro e tudo mais, ele começa a ficar amarelo. Então, você tem um meio de cultura, a pessoa você pede uma pessoa para preparar o meio para você, e você preparou o meio, tá? Tudo mais. Autoclava aquele meio. Tu não está autoclava para mim que eu estou na correria, vou almoçar, tem uma aula ali agora. Aí o cara autoclava, quando você volta, o meio esfriou e o meio está assim, bem amareladinho mesmo. Tá? Não está amarelão, mas você viu que está um pouco mais amarelo. Eu falei, então, e aí? Quanto tempo você deixou? Não, deixei 15 minutos. Tá mentindo. Tá? Literalmente ela está mentindo para você, na cara dura, tá? Porque não tem como. Quando você vai pegar um meio de cultura e uma planta in vitro, e ela está contaminada, você não pode pegar simplesmente ela abrir, tira da sala de crescimento, abrir, bota num potinho e joga fora. Não, porque você está colocando esporos dentro do seu meio, abrindo esporos dentro do seu laboratório. Então, o que você faz? Plantas contaminadas. Não é que está velha e morreu, não. Quer que morreu e está velha, e que não deu fungo, deu bactéria, não deu nada, aí você pode descartar o dia que você quiser. Mas aquelas contaminadas, você tem que autoclavá-las. E aí sim, você autoclava ela por meia hora. Você pode olhar o meio depois, o meio fica amarelo. O meio fica amarelo. Você não autoclava 15, o meio fica amarelo mesmo, você vê nitidamente. Aí, meu filho, você pode abrir o dia que você quiser, que não tem nada vivo ali naquele meio, mas não. Tá? Então, é só uma questão de reações. Então, o tempo é importante para a questão de quando você faz uma autoesterilização. Não vou falar isso na semana que vem. Tá bom? Tranquilo. Eu pensei que o leve amarelamento tinha a ver com o ferro, que ele é amarelo, né? O ferro EDTA. Ele é um pouco amarelo, sim, mas quando você coloca ele no meio de cultura, ele não vai reagir e ele vai ficar transparente do mesmo jeito, tá? Normalmente, o amarelecimento é quando você tem um processo de oxidação. O ferro pode oxidar? Pode. Mas você vê a quantidade de ferro colocado no meio de cultura? É muito pouco. É muito pouco, não é o suficiente. O que está aquele amarelecimento, o responsável principal é, sem sombra de dúvidas nenhuma, a modificação que acontece com os carboidratos que foram colocados lá dentro, tá? Legal. Mais alguma pergunta?
Professor, quando a Leni estava falando fez a pergunta dela sobre a fotossíntese, aí me veio um questionamento assim, então é errado a gente dizer que no cultivo in vitro alguns processos como a fotossíntese são inativados. Então, tipo, tá errado, né? Dizer inativado, porque na verdade, então, é só uma questão do teor, né? A fotossíntese líquida, no caso, né? Perfeito. Fluxo de Entendi. carbono. Fluxo de carbono é negativo, tá? A planta vai liberar mais CO2 do que vai fixar. Mas ela fixa, só que ela fixa muito pouco. Tá bom? Tá, entendi. Vou dar um exemplo para vocês, que o carbono é bem interessante, tá bom? Foge um pouquinho, mas vai entender a complexidade do carbono. Tá bom? Você já ouviu falar de aquecimento global? E uma das causas do aquecimento global tem várias causas. Uma delas é pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera, não é? Emitido por carros, fábricas, queimadas e por aí afora vai, tá? E as plantas respiram e tudo mais. Tem outros motivos, que são os gases liberados. É o pum de boi, que libera metano para a atmosfera, né? Literalmente. Sabia que no Brasil nós temos mais cabeça de boi do que nós temos de gente, né? Já o censo de boi tem mais boi do que tem gente no Brasil. Esse é o nível da nossa Eu fiquei chocada quando eu pecuária. descobri essa estatística. Eu vi também. Eu fiquei chocado quando eu vi a reportagem falando sobre a quantidade de gases que o boi solta de pum. É muito. Sim. Então, é ridículo. Mas o aumento de CO2 na atmosfera é uma das razões pelo qual tem um aquecimento. Porque o CO2, ele, assim como o vidro, ele é resistente ao infravermelho. Então, a luz passa, aquece, ela volta, não consegue, retorna para a atmosfera e leva ao aquecimento, e que tem vários efeitos negativos. Nós estamos começando a sentir alguns desses efeitos. Como a tempestade, mudança do ciclo de chuvas, a possibilidade de derretimento da calota polar, uma série de coisas negativas. Isso é uma visão macro. Mas do ponto de vista para a planta, se aumentar a concentração de CO2 na atmosfera, a planta vai te agradecer, a nossa produção vai aumentar em média 20 a 25%. Sem colocar 1 grama de adubo a mais, sem mudar nada do que nós temos aqui agora. Nada. A nossa produção vai aumentar na base de uns 20 a 25%. Sério? Sério. Por quê? Porque a Rubisco, já ouviu falar da Rubisco? A Rubisco, ela está naquela fase bioquímica da fotossíntese. É ela que capta o CO2 da atmosfera. E ela capta o CO2 e incorpora em esqueleto de carbono. É a Rubisco que faz isso. Só que a Rubisco é uma enzima fantástica e bipolar, para não chamar ela de burra. O que eu quero dizer com isso? Ela não sabe diferenciar entre um CO2 e um oxigênio. Para ela é a mesma coisa. O CO2 ela reage melhor, mas se vier um oxigênio ali, eu pego também. Ela é, bem assim, entre aspas, vagabunda. Pega qualquer coisa. O que cai na minha rede é peixe. Tu pega. É assim que ela funciona. E o que acontece? A Rubisco, quando pega o CO2, ela tem a função carboxilase e ela faz a fotossíntese. Porém, quando ela pega o oxigênio, ela entra num fenômeno chamado de fotorrespiração. E nesse processo de fotorrespiração é uma outra via metabólica, tem nada a ver mais com o ciclo de Calvin, é outra via metabólica. Mas é a Rubisco que dá início àquele processo. E por que chama de fotorrespiração? Não é respiração em presença de luz, não. É um processo bioquímico, que uma das consequências dele é a liberação de CO2 também. Tá? Ele libera mais ou menos 1 em cada 6 carbonos, ele libera para a atmosfera. Tá? Mas é importante, porque é uma das formas da planta produzir compostos de 5 carbonos. E compostos de 5 carbonos são importantes para a planta. Por quê? Você acha que as pentoses dos ácidos nucleicos são feitas com o quê? Você acha que as pentoses que fazem parte do ATP, que pertence bem de onde? Tá? Vem da fotorrespiração. Então, ele é importante. Porém, se você tiver uma condição em um caso de vegetação lacrada, em que você consegue aumentar a concentração de CO2 ali dentro, a produtividade dela aumenta de 20 a 25%. Existem casos de vegetação em que lá não se aumenta em nada de adubo
ela é lacrada, você tem acesso restrito, é alta produtividade, alta tecnologia, que o único insumo que eles colocam lá dentro é CO2. E a produtividade é maior. Simplesmente porque você faz o rubisco funcionar mais como carboxilado do que como oxigenase. Então, do ponto de vista para a planta aumentar a concentração de CO2, para uma planta C3 é ótimo, vai aumentar a produtividade. Para a planta C4 e cana não faz diferença nenhuma, tá? Porque a planta C3 e C4, a rubisco já trabalha saturado. Mas foge aqui a nossa disciplina. Mas o que eu estou querendo dizer? Que é importante vocês compreenderem o fluxo de gases que existem lá dentro. Se eu tiver uma sala em que eu consigo... Só para você ter uma ideia. Você sabe qual que é a concentração, qual que é o gás que compõe a maior parte da nossa atmosfera? É É o gás o... carbônico? Não, é nitrogênio, não é? Aproximadamente 78% da atmosfera é nitrogênio. Tá? No entanto, o nitrogênio... 78% foi nitrogênio que entrou. A planta, nitrogênio entra e sai dela, não acontece nada. Eu tenho que colocar adubo nitrogenado para ela. Na planta in vitro, o nitrogênio vai entrar e vai sair, vai entrar dentro do frasco, vai sair dentro do frasco, vai entrar na folha, vai sair da folha, não vai acontecer absolutamente nada. Eu tenho que colocar nitrogênio para ela de uma forma reduzida. Tá? Existem razões que não fogem ao escopo nesse momento aqui agora. Tá? Mas, e quantidade de oxigênio? Você sabe quanto tem na nossa atmosfera? Tem ideia? Eu acho que era o terceiro elemento que de maior quantidade, alguma coisa assim. Tudo que eu me lembro. Segundo. Aproximadamente 20 a 21% da nossa atmosfera é de oxigênio. Tá? 20 a 21%. Sabe qual a concentração de CO2 na atmosfera? Aí eu já não tenho. Na faixa de 0,035, 0,04%. Essa faixa. Vou arredondar, 0,05%. Tá? Por Essa é a isso quantidade. que as emissões geram Impacto muito grande. um Qualquer pequena impacto muito alteração, grande. Uhum. qualquer pequena alteração tem impacto. Para a planta, eu posso aumentar. Se você aumentar, nós temos um experimento na fisiologia vegetal que a gente mede a quantidade de CO2, tá? Num frasco, respirando. Cara, se a gente estiver dentro de um carro, você sabe que quando tá viajando de carro e tudo mais, uma das coisas que eles fazem, o vidro tá tudo fechado, cheio de gente dentro do carro, que a pessoa tende a ficar mais sonolenta? Que Não. aumenta o monóxido aumenta o dióxido de carbono lá dentro. Por isso fala, abre a janela. Não é porque vem um vento frio, não, que renova o ar. Porque tem um efeito do CO2 competir com, principalmente o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, também compete um pouco com a hemoglobina. Tá? Mas o que acontece? Se você permitir as trocas gasosas melhores, você facilita o processo. Então você pode aumentar, por exemplo, não tiver zapado, se você aumentar a concentração de CO2 para 0,5, 0,6, 0,1%, 0,06, né? Para 0,1%, você está praticamente dobrando a quantidade de CO2, você não vai nem perceber que você está lá dentro, mas a planta vai perceber. A planta vai perceber. O problema é que não é o CO2 que é limitante, é a luz que é limitante lá dentro. Então não faz diferença, a não ser que você tenha muita luz. Então isso aí começa a montar um pequeno quebra-cabeça, tá? Uhum. Tranquilo? Tá? Uhum. Mais uma pergunta? Não. Então, deixa eu fazer uma pequena recapitulação. Nessa semana, vou liberar para vocês tudo com relação à parte orgânica. Tem aula sobre vitaminas, sobre o milnositol, e tem os outros compostos lá que é até difícil você encontrar a funcionalidade dele. Biotina, ácido fólico, tem outros que eu nem coloquei lá, riboflavina, e por aí afora vai. Tá? Então, tem todo o universo. Lembre-se que a parte orgânica é essa parte que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembre-se sempre disso. Tá? Quando fala, a parte de nutrição mineral, não tem carbono, hidrogênio e oxigênio, não. Ah, mas tem oxigênio lá, tem hidrogênio lá. Tem. Mas não é esse que nós estamos falando. Nós vamos falar parte orgânica tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? O hidrogênio e o oxigênio faz parte da parte orgânica, não da parte mineral. O que vocês vão pensar? Toda a parte orgânica. Tem vitaminas, milnositol, tem glicina. Você pode colocar vários tipos de aminoácidos, depende do caso. E é uma... Depois eu falo, vou tirar essa parte. Você tem a parte de carboidratos. Você pode colocar sacarose, que é o principal colocado. Mas pode, alguns exemplos, colocar frutose, pode colocar glicose. São caros, não são baratos. Tá?
Nós somos pobres, nós trabalhamos com açúcar cristal, não trabalha, não tem jeito, faz qualquer coisa, mas não trabalha. Vou trabalhar com açúcar cristal orgânico. Mas pode escolher o que você quiser. Mas utiliza aquele orgânico para todo o seu experimento. Não fica mudando, não. Tá? Mas não trabalha com açúcar refinado. Porque açúcar cristal é quando ele é exprimido da cana, ele é lavado, ele passa por uma pequena filtragem, e é isso aí, acabou. O açúcar refinado, ele passa por processamentos químicos. E agora sim, você não tem mais o controle do que está lá. Então, por isso, utiliza açúcar cristal e não açúcar refinado. Tá? A Leni trabalha no laboratório de Rico. Lá trabalha com sacarose pura, são chique. Cara, e a sacarose pura... Na Embrapa sim, mas Embrapa. Lá no Canadá não. Pois é. Na Embrapa sim, mas no Canadá não. É a coisa mais bonitinha, pegar a sacarose pura, PA, ela é transparente, ela é branquinha, mas é mais transparente, ela é reluzente, digamos assim. O gosto é praticamente o mesmo, tá? Mas é reluzente. Você já experimentou? Garante que você nunca comeu. Lá, tá vendo? Obedecendo o Johnny. Tá? A gente trabalha... Não vou falar nada aqui não, que tá gravado, deixa aqui. Vou dar o tiro no meu próprio pé, vou me comprometer aqui, não vou falar nada. Deixa quieto. Então, bom, então tem a parte de sacarose. Aí não, vocês viram por que coloca sacarose. Tem outra parte que é uma parte dos hormônios vegetais. Tá? E os hormônios vegetais, aquela expressão lá que eu coloquei, eles são o rei. Ele que manda mesmo. Tá? Aqui é meu reino e aqui quem decide o que vai acontecer sou eu. E ali vocês vão ver, tem vários tipos de auxinas, tem vários tipos de tocinas, tem vários tipos de outros compostos que você pode colocar lá. Mas os mais utilizados na cultura de tecidos são auxinas e tocinas, eventualmente gibberelina, eventualmente ácido abscísico, eventualmente ácido jasmônico, eventualmente poliamina, eventualmente ácido, o que tiver. Tá? Os principais são auxinas e tocinas. E dentre eles tem uma classe enorme de tipos diferentes de auxina. Vai trabalhar com embriagem somática. Qual que é o melhor? Normalmente trabalha com 2,4-D, que é um regulador de crescimento. Mas dá para trabalhar com outro? Dá, mas 2,4-D dá um efeito melhor. Por quê? Não se sabe. Não a menor ideia. Sabe que ele funciona, porque é uma ciência eminentemente experimental. Mas é auxina. Então, você tem que encontrar o caminho melhor para você. Então, nós falamos sobre a parte das auxinas. E falamos também da parte dos tipos de meio, na estrutura física do meio. O meio, ou ele é líquido, ou ele é sólido. Então, eu vou trabalhar com fita gel. Realmente, fita gel fica lindo. Transparente, bonitinho, gasta pouco, só que ele é bem mais caro. Então, eu vou trabalhar com água. No nosso laboratório lá com tecidos, lá no UNB, nós não trabalhamos nem com água, que é voltado para a cultura de tecido. Nós trabalhamos com água bacteriológica. Faz alguma diferença? Nenhuma. A água vem de alga. O que a gente faz? A gente testa. Por que testar? Porque dependendo do água, você vai conseguir um meio mais sólido, um pouco mais duro. Quanto maior a concentração, mais duro ele vai ficar quando solidificar. E se você preparar um meio com 1% de água, por exemplo, tá? Quando você for colocar seu explante no meio, você vai quebrar seu explante. Ele vai ficar tão duro que você vai quebrar ele. Então ele vai deitar em cima do meio e vai ficar ali naquele, não vai conseguir encaixar no meio. Então 0,6 nessa faixa, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7. Nosso laboratório a gente testou para ver qual meio que era a concentração melhor. E testou aquilo ali, você passa a usar. Por quê? Porque o água não serve para nada. Ele não é nutriente, ele dá uma estrutura física sólida ao meio. Só isso, mais nada. É como fazer uma gelatina. Oi? Só suporte, né? Só suporte. Somente suporte. Você sabe fazer gelatina? Alguém sabe fazer gelatina aqui? Sim. Sabe fazer gelatina? Como é que você faz gelatina? Mistura com água quente e depois deixa esfriando, né? Tá. Mistura um pouco com água fria também. É água quente mesmo? Água fervendo, né? Água quente é uma coisa, água fervente é outra. E por que a água tem que ferver? Não posso colocar uma água morna que não vai dar nada, vai ficar mole. Eu tenho que ferver. Por quê? Tem ideia, Milena? Qual é a palavra? Polimerizar. Para dissolver. Isso. Tipo, não, primeiro... Polimerizar. Mas você a polimerização não é depois? Dissolve. Você dissolve. E depois... Pode pôr na água fria.
Aí depois você esquenta e a estrutura dela, ela polimeriza e endurece. Se você não ferver, ela não vai endurecer. Então, quando Ah, você vai sim. fazer a mesma coisa com fita gel e vai fazer com água, você tem que ferver. Não é homogeneizar, não é aquecer, é ferver. Por isso, na semana que vem, vocês vão ver, quando você prepara o meio de cultura, eu vou preparar 1 litro. Eu vou pegar meio litro, eu vou colocar todos os macronutrientes, micronutrientes, sacarose, hormônios, vitaminas, tudo na metade. Na outra metade, eu vou colocar o agar. E agora eu vou ferver essa outra parte. Quando ela estiver fervida, eu misturo as duas partes, homogenizo e distribuo. Eu estou simplificando, tá? Tem mais coisa que acontece, tá? Mas eu Então, tenho é diferente que do ferver. fita gel, que com fita gel, para fazer o meio lá, a gente só primeiro adiciona todos os compostos, depois ajusta o pH, depois põe o fita gel, Uhum, e o de fita gel não dissolve, mas a gente põe na autoclave e ele já está dissolvido depois que tira da autoclave. O perfeito. agar tem que ser diferente? Mas me diz uma coisa, o que que você faz? Você está distribuindo ele dentro de tubos de ensaio? Não. Vai A gente distribuir. autoclava num frasco grande para depois verter nas placas no fluxo. Perfeito. Olha o que você fez. Você não está distribuindo o meio antes da autoclavagem. Você vai distribuir o meio depois da autoclavagem. Se você for distribuir o meio depois da autoclavagem, tá entendendo, Milena? Sim. Eu posso pegar agora um Elé Maia e jogar o agar lá dentro, com todos os macronutrientes, micronutrientes, sacarose, hormônio, o que eu tiver que colocar lá dentro. Agora eu pego aquilo ali, levo para a autoclave, fervo, ele vai ferver lá dentro, e depois eu vou homogeneizar e distribuir. Perfeito. Mas se eu fizer essa distribuição antes, eu obrigatoriamente tenho que ferver, porque senão não vai polimerizar. Porque o fita gel e o agar, eles formam uma suspensão, não formam uma solução. Suspensão é uma partícula que vai estar suspensa no meio, mas quando você diminui a energia cinética do meio, ela vai precipitar. Uma solução, não. Uma solução, não importa a temperatura, tudo Uhum. vai ficar dissolvido naquele meio. Então, depende da forma que você faz, tá? Mas para ele polimerizar, você tem que ferver. Se você distribuir o meio antes, tem que ferver antes. Você vai distribuir depois, você pode ferver depois, tá? Mas vamos ver se na semana que vem vocês vão ver essas nuances. São várias pequenas nuances. Para quê? Ah, no meu laboratório eu faço assim. Beleza, eu sei exatamente por que que eu estou fazendo isso, tá? Ah, mas eu vou distribuir antes. Ah, tem que ferver antes. Por quê? Se você não ferver antes, eu vou dizer o que que vai acontecer, tá bom? Você separou, pegou meio litro, ou você preparou tudo junto, tá tudo misturado ali. Aí você, eu sou bom em homogeneizar esse negócio, vou colocar uma bailarina, vou pegar um tubo de vidro, ficar agitando, agito bem, e agora eu distribuo. Agito, distribuo. Sabe o que vai acontecer? Alguns meses vão ser que nem uma pedra, e outros meses vão ser aquela minha boca ali. É isso que vai acontecer, porque não tem jeito. Não tem jeito. Não estou dizendo que o outro. Não estou inventando a situação. Isso aconteceu comigo. Cara, tem que preparar assim, sensado. Aí ele fez. Beleza, tá tudo certo, tudo certo. Treinamos, fez. Na disciplina. Ótimo. Então vamos autoclavar. Autoclavar. Na outra semana vamos trabalhar com o meio. Aí você pegava o meio assim. Literalmente, você pegava o meio assim, fazia assim com o meio ficava assim, ó. E o outro meio, você não conseguia nem encostar a pinça, mal entrava a pinça no meio, de tão duro que o negócio era. Então você tem que são pequenos cuidados que fazem toda a diferença. Vai trabalhar com meio líquido, aí ó, não tem que preocupar com água, fita gel, nada, tá? Tranquilo isso? Então vocês viram os tipos de meio. O mais importante naquela aula lá, quando você trabalha com meio líquido, é pensar na questão da aeração do meio. Aí Uhum. tem todo. Você viu essa aula lá, Milena? Essa especificamente não, mas aí eu tô Então, lembrando do shaker. isso, perfeito. Não se assuste com aquela aula. Milena já assistiu, Leni já assistiu, né? Não se assuste com aquela aula. A gente vai entrar na bioquímica da respiração. Vou falar de glicose, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e vocês vão exatamente o que está acontecendo e por que eu tenho que Uhum. agitar o meio e quais são as alternativas se eu não quero agitar o meio, o que eu preciso fazer. Mas eu tenho que ter a oxigenação do meu explante, porque senão ele vai fermentar.
vai entrar em anaerobiose. Tem plantas que não tem problema. Já viram, por exemplo, em reportagem que mostra na floresta amazônica, no Igarapé, no período das chuvas, árvores que passam meses debaixo da água. Uhum. Aí a água baixa, a planta está linda e maravilhosa, como se nada tivesse acontecido. Beleza. E aí, gente, como é que foi esse período aí de natação? Como é que foi? Tal. Tá. Agora, você pega um milho, deixa 36 horas, deixa 48 horas, deixa 3 dias debaixo d'água. Ele amarelece, fica, não tô aguentando, gente. Pelo amor de Deus. Alguém me tira daqui. E ele morre. Literalmente ele morre. Por quê? Porque os compostos, o etanol e o ácido lático, são extremamente tóxicos. Extremamente tóxicos. Tá? E ele começa a acumular muito rapidamente. Se a planta não tiver mecanismo de detoxificação do etanol, do ácido lático, ela vai sofrer os efeitos negativos. Vai levar à morte. Aí ele está explicando por que você tem que aerar o meio, por que você tem que agitar o meio. No meio sólido, eu não tenho que preocupar com isso, porque vão formar poros. E lá mostro fotos tiradas com microscopia eletrônica. Você vê os poros literalmente mostrando ali. Então aquilo ali está ótimo. Tá, beleza. Só não pode ser muito denso, porque aí você vai comprometer, você manipular, colocar o seu expander no meio de cultura. Então, por isso, você trabalha com um meio sólido, mas não um meio duro. Alguém já trabalhou com biologia molecular aqui? Fazer um gel de biologia molecular? Sim. Já fez? Eu já fiz várias vezes gel de agarose para PCR e Agarose. tal. Qual a concentração? 2%. É 1,5% a 2%, dependendo com quanto que você quer separar. É nessa faixa de 1,5% a 2%. O gel fica molinho, né? Fica mais consistente, assim. Ele não Bem fica mais tão. consistente. Aham. Você põe o pente lá, na hora que você puxa, o Sim, buraco tá, os fica. buraquinhos bonitinhos. Tá? Você faz isso com 0,6% de agarose, de 0,6% Não. de água. Na hora que você fizer o buraco, na hora que você tirou do negócio lá, ele fecha. Uhum. Vai ficar aquela marquinha e tudo mais. Faz isso com fita gel 2%, 2%, tá? Você faz aquele buraquinho, na hora que você tira ele, fecha de volta. Mas se você fizer um H com mais ou menos aí uns 3%, 2%, 3%, na hora que você fizer o buraco, na hora que você fizer o buraco não, deixar o buraco sendo formado, na hora que você tirar, o buraco fica, tá? Uhum. Então, são características do negócio. Assim, eu não sei se aplica o agar, mas eu sei que assim, a agarose a gente tem que ferver, né? Porque ela vai só depois de ferver que ela polimeriza de forma a formar as malhas do Igualzinho. tamanho certinho. É exatamente a mesma coisa, é igualzinho. Ah, tá. Ah, Uhum. posso usar agarose para fazer cultura de tecidos? Pode. Uhum. A agarose não serve para nada, é só para dar estrutura, mais nada. Então, por que você não usa agarose? Agarose é caro. Comparado com agar, é muito mais caro. Muito mais Uhum. caro. Tá? Só por isso. Pode trabalhar com o que você quiser. Teve uma menina que fez um trabalho no laboratório, que ela fazia iniciação, não, fazia um trabalho, projeto final, e ela trabalhava com biotecnologia e está fazendo rosa in vitro, e o objetivo dela é reduzir os custos de produção. E veio trabalhar com água e começou a trabalhar com gelatina. Gelatina compra no mercado para ver se o negócio funcionava, aumentava a concentração, trocava, não sei mais o que, tal, transparente, né? Não Uhum. a gelatina com sabor, é só a malha da gelatina para poder testar. Uhum. Tá? Não vem ao caso o que deu o resultado lá, tá? Mas você pode, porque a função dele é só substrato. Eu posso trabalhar, por exemplo, com, como é que eu vou dizer? Areia. Será que eu posso utilizar areia e colocar lá dentro? O que você acha? Boa pergunta, né? Areia? Mas é areia no cultura de Ela não tecidos? vai polimerizar e também tem perigo de contaminação. Teria que ser Ah, bem autoclavada. Eu não sei eu se é trabalho isso. com areia bem autoclavada e eu colocar o meio nutritivo dela lá e ela não ficar totalmente encharcada e colocar em condições totalmente assépticas, é cultura de tecidos? Eu acho que sim, né? Se Acho. funcionar. Na prova tinha questões assim, né? Na prova tinha É, 3 situações, né? Se a areia está autoclavada, o meio está asséptico, a areia está autoclavada. Eu autoclavei a areia, eu tenho certeza que eu matei tudo que está lá. O meio está asséptico? O Eu que acho você que acha? sim. eu Sim, acho que sim. sim, tá certo. Eu preparei o meio de cultura, eu sei exatamente o que tem naquele meio de cultura lá e ele tá certo. Não tem agar não, tá? Nem fita gel. E autoclavei o meio. Ele tá séptico? Ele tá estéril? Sim.
Sim. Eu botei agora o meu meio dentro da areia, dentro de um tubo, e o tubo está estéril também. Está tudo estéril. Sim, Está dentro da sala de crescimento, que é um ambiente controlado. sim. Eu sei Então, tudo que tem naquele meio de cultura? sim. Tem. Então você está trabalhando com cultura de tecidos. Ali é só suporte. Tanto é que Entendi. vocês podem ver que tem um lá que eu trabalho no meio e coloca uma ponte de papel lá dentro. Sim, papel filtro, né? Papel de filtro. Ah, precisa de papel de filtro? Claro que não. Não tem papel de filtro? Faz cartolina. Mas esteriliza a cartolina. Vai pegar a cartolina e colocar lá dentro. Ah, não tem Uhum. nada. Vou colocar um algodão. Perfeito. Põe algodão lá dentro. Se crescer raiz, vai ficar enovelado, vai dar problema para mexer e tudo mais. Mas tem algum problema? Não. Bota o algodão lá dentro. Vai ficar feio? Vai. Mas se você puser de tal forma que o algodão fique bem molhado, mas que o nível da sua solução seja o mesmo nível dele, e botar o que por cima, beleza, pode fazer. Tudo estéreo, é cultura de tecidos? É. É tradicionalmente fazer isso? Não. Mas tem alguma coisa errada? Absolutamente não. Desde que você respeite os princípios do que é cultura de tecidos. Uhum. Tá bom? Tá. E aí, por último, a última aula é: e agora? Qual o meio de cultura que você vai utilizar? Cara, não tem jeito. Você tem que fazer uma busca bibliográfica e conhecer muito bem a sua cultura, ver o que, que as pessoas estão fazendo. Aí você bola o seu experimento e faz o seu experimento. Não tem jeito. Tem que ter experimentação, tá? Não dá para fazer o exercício. Uhum. Ah, eu acho, seria bom, não sei o quê. Faz, bola e vai lá e experimenta. E algumas coisas vão dar certo e a maioria das coisas vai dar errado. Simples assim. A maioria das coisas que você testar não vai ser aquilo que você está esperando. Você pega um experimento e repete o experimento, teoricamente, você pegou um experimento publicado e você repetiria aquele experimento, deveria dar o mesmo resultado. Deveria. Mas Uhum. nem sempre vai acontecer, porque tem nuances, tem variáveis que a gente não controla. Aí eu peguei um pedaço de folha e fiz meu experimento e funcionou. O cara publicou. Tá, beleza. Aí você vai lá e pega folhas de um outro cultivar, só que você não pega no mesmo estado fisiológico, você pegou uma folha muito nova, você pegou uma folha muito velha, você pegou uma folha com nervura, pegou uma folha sem nervura. N possibilidades. N possibilidades. Resultados vão variar. Daí a necessidade de ter repetições, de você ter réplicas, para você ter uma análise estatística para te dizer se aquilo ali é significativo ou não. Tá? Uhum. Tranquilo? Perfeito. Então, na semana que vem, o que vocês vão ver? Vocês vão ver exatamente agora. Eu não falo mais da composição do meio de cultura. Lembre que com o meio de cultura você põe o que você quiser, desde que você tenha justificativa para fazer aquilo ali. A única coisa que você precisa dizer é: olha, eu preparei no material e método, eu preparei o meio de cultura. Então, quando você vai ver lá, eu vou mostrar isso na semana que vem para vocês, tá? O meio de cultura utilizado nesse experimento foi o meio MS, metade da força, com 3% de sacarose, acrescido de tantos e tantos de tal e tal hormônio, assim se sabe. Ah, botou o meio MS, qual que é o meio MS? Ah, cadê o meio MS? Tem esses macros, tem esses micros, tem tanto sacarose, não sei mais o que, tem esse, tem aquele. Aí eu adicionei riboflavina e botei carvão ativado. Ah, então além daquele meio todo básico, ele ficou isso, 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 beleza. Tá, então eu já sei. Tá? E agora você vai, eu coloquei, trabalhei com tal explant. Ah, eu sei qual explant que trabalhou. Então você vai montando aquilo na sua cabeça. Na semana que vem vocês vão ver, entre aspas, né, na prática, tá? Como que eu faço isso de fato? Eu vou para o laboratório e como é que eu monto um meio de cultura, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a parte de asepsia, tá? Não vamos esgotar tem tais, os principais tipos de contaminantes são esse, tem as pseudomonas que não sei mais o que. Não, 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 não. Olha, a contaminação vem daqui, a contaminação vem dali, a contaminação vem de cá, como é que você controla daqui, como é que você controla de lá, como é que você controla daqui. Tudo para vocês entenderem o ambiente de trabalho. E falar um pouquinho sobre a sala de crescimento, algumas noções que vocês precisam ter da sala de crescimento, tá bom? E aí sim a nossa base vai estar feita. De agora em diante, a partir da semana que vem, semana que vem, da próxima semana, tá? Em diante, não vão falar mais dessa parte mais básica. Vocês vão saber como que um meio de cultura é, como que um laboratório é, agora vamos falar das técnicas. Então agora sim, Uhum. vamos falar da micropropagação, vamos falar da embriogênese somática, vamos falar da cultura de organogênese, vamos falar da cultura de meristemas, vamos falar as principais. Não tem a menor pretensão de esgotar todo o assunto. Não tem, tá? Para que vocês tenham noção do que está acontecendo.
E no final, falar um pouquinho sobre estatística, mas no final, e falar, ó, meu amigo, eu tô a fim de fazer um laboratório, sabe? Sabia que tem lei que regula o que a gente pode, o que a gente não pode fazer? É ótimo, porque tem gente que está sentada que nunca viu cultura de tecido, que nunca viu porra nenhuma de um laboratório e fica lá dizendo que a gente pode, que a gente não pode. Como é que você faz para transportar, não sei mais o quê. E aí, por aí fora vai. Aí a gente vai falar isso em outra instância. Tá bom? Animada para os próximos capítulos. Então, porque aí fica mais fácil. Agora, botou no meio de cultura, cara. O que é no meio de cultura? Isso. Beleza, tá. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Fechou? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, à vontade. Uma coisa que tem mais a ver com o meu trabalho, mas que eu fiquei com essa curiosidade quando eu tava falando dos hormônios, que no meio que eu tô fazendo, eu uso como auxina o 2,4-D, e como citocinina eu tô usando em alguns meios cinetina e alguns metatopolina. E eu percebi... Essa nunca trabalhei com essa. A metatopolina, ela é nova. Uhum. Ela é bem recente, descoberta. E eu tô percebendo que em alguns explantes meus tá dando organogênese, tá crescendo raiz. Aí eu fiquei curiosa quando você falou do mio-inositol, que ele faz conjugação com a auxina e deixa ela inativa, né, indisponível. E eu não sei se pode ser por causa do mio-inositol ou se... Eu não sei. Eu tô bem curiosa, assim, o que tá acontecendo que em alguns explantes tá dando organogênese, que não era para dar, sabe? Uhum. Não faço a menor ideia, Lenir, do que está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente fala de conjugação, é muito fácil falar. Ela é complexa e tira a dissolução porque é uma forma inativa. Mas quais são as enzimas que estão efetivamente fazendo esse processo? O que está realmente acontecendo naquele processo? Eu vou dar um exemplo bem bobo para a gente aqui, tá bom? A gente não sabe porra nenhuma. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Tá? Eu vou dar um exemplo bobo para você. Você já ouviu falar de stem cells, não já? Células-tronco. Cara, é extremamente importante, um novo horizonte para a medicina, tá bom? As plantas têm stem cells, a gente chama que apresentam totipotência, as células-tronco têm a totipotência no máximo que elas possam pôr, tá bom? Mas quer ver uma coisa bem simples? Já cortou o dedo com uma folha de papel? Vou pegar um exemplo bem básico. Já cortou? Dói, não dói? Arde demais, nossa. Pensa numa dor, uma coisa. Mas só de pensar já me dói. Pegar o papel dele. Que sangue, não sei mais o que, tudo mais, tá bom? Você rompeu a epiderme, rompeu a derme que está inferior, rompeu o tecido um tecido adiposo que eventualmente tem lá, pode ter rompido, certamente rompeu vasos ou veio, sei lá o que for que tem lá, o vaso sanguíneo foi rompido, que sangrou e tudo mais. Chegou a um determinado ponto, aí você fecha. Quando se passar mais ou menos uns 3, 4 dias, todos os tecidos foram regenerados. Você nem vê a marca daquilo ali ainda. Células completamente diferenciadas, exercendo suas funções no nosso dedo, tá? Passado aí, vou arredondar uma semana, você nem lembra que cortou. Você vai ficar na memória que cortar dói. Mas você não vai nem lembrar, foi aqui ou foi aqui, porque aquelas células estão totalmente diferenciadas. Células de outros lugares foram para ali, se rediferenciaram e reconstituíram. Ou seja, houve um controle a nível molecular extremamente preciso. Extremamente preciso. Para recompor a epiderme, recompor os vasos, fechar os vasos, tirar o que extravasou, recompor o tecido de baixo, fechar aquilo lá, proteger contra a infecção e por aí afora vai. Olha o nível de complexidade que está acontecendo ali. A gente não faz a menor ideia como controlar isso. Menor ideia. Nós não sabemos como controlar isso. Tá? Se a gente não sabe em animais, onde é que, principalmente o humano, que tem a grande maior parte dos recursos, com plantas, Leni, boa sorte. Tá? Com plantas, Leni, boa sorte. Vamos ser bem sincero. Então, o que você vai fazer? Na experimentação é que você vai... será que o iminozitol tem algum efeito? Aí o que você pode fazer? Você monta um outro experimento em paralelo e você retira o iminozitol. E agora você vai observar.
você tem um controle, sempre um experimento, você tem que ter um controle positivo e tem que ter um controle negativo. Biologia molecular é mais fácil essa noção de controle positivo e negativo, né? Você trabalha com, e você sabe, você faz o branco, você faz um que você tem um controle e o resto, seja o que Deus quiser, vamos ver o que deu, né? Na cultura de tecidos, aí tem que fazer um sem aquilo ali, um com aquilo ali e bota uns 2 na posição intermediária para você ver se tem algum efeito. Você espera, aí você vai redirecionando, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. Você vai produzir embriões somáticos. Você não sabe, está trabalhando com seus tecidos específicos. Vou pegar um exemplo mais fácil, que é pegar uma folha. Você não sabe se veio do parênquima palissático, se veio do parênquima lacunoso, se veio da epiderme, se veio das células que compõem o xilema, não o tecido morto. Você não sabe se veio da célula companheira do floema. A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. A gente observa um fenômeno e repete aquele fenômeno e repetiu os dados que estão acontecendo. Então, agora, o que eu digo? Agora você pode aprofundar. Vamos fazer um corte anatômico e ver de onde é que está vindo a fase inicial. O problema é que são cortes, todo corte anatômico ele é destrutivo. Você vai destruir material. Então, você tem que ter material para fazer seu experimento, e à medida que vai fazendo seu experimento, você tira, faz mais cópias, e você vai tirando. Eu vou tirar dessa fase, vou tirar dessa fase. Com 15 dias, com 30 dias, com 45 dias, com 60 dias, ou a cada semana, ou sei lá quando. A gente não tem o menor nível de controle do que efetivamente está acontecendo. Por que eu tenho que fazer? Você está fazendo teste com 2 citocinas. 2 citocinas. Teoricamente, citocinina é citocinina. Igual água é água. Tá? Mas você está trabalhando com 2 citocinas, você vai observar efeitos diferentes nas 2 citocinas. Efeitos diferentes. Você faz 2,4-D para produzir embriões somáticos, você faz com AIA, que é uma auxina também, tá? E não acontece nada. AIA é natural. Eu boto AIA e não acontece em embrião, tem que colocar 2,4-D. 2,4-D é artificial, regulador de crescimento. Mas funciona com 2,4-D, mas não funciona com AIA. Por quê? Menor ideia. Menor ideia. Sabe? Então, aí você pode, vou fazer um estudo bioquímico. Então, vou pegar esse tecido, vou extrair os hormônios, vou analisar a quantidade de hormônio no tecido não tratado e a quantidade de hormônio no tecido tratado. Aí você começa a ter luzes do que pode estar acontecendo. Mas a gente, às vezes, não tem tempo hábil para poder fazer isso, não tem recursos para fazer isso, e às vezes não tem nem a possibilidade de efetivamente fazer isso, porque às vezes o laboratório não tem condições de trabalhar com aquilo lá. Então, a gente tem que procurar. Mas lembre-se que é eminentemente experimental. E sempre que vai trabalhar com meio de cultura, você tem que saber exatamente o que está naquele meio de cultura. Então, você vai dar um nome para o seu meio de cultura, vai ter que identificar o frasco, vai ter que ter uma anotação de que meio de cultura, vai ter que mostrar, escrever tudo que você foi feito. Porque depois, com o tempo, se você colocar lá, eu tenho 5 tratamentos, e eu não identifiquei os frascos que está com qual tratamento lá dentro, meu filho, depois, esquece que você não vai achar. E não tem como. Se você não identificar seus tratamentos, tem gente, sabe com que identifica? Nosso laboratório fazia? Miçangas. Sabe o que é miçanga, né? Aquela bolinha coloridinha que faz colares, essas coisas assim, aquela pequenininha. Eu colocar pro meio, vou chamar meio 1 é a miçanga vermelha, pro meio 2 é a miçanga azul, pro meio 3 é a miçanga laranja, pro meio 4 é a miçanga preta. Que Então legal. você preparava e botava uma miçanguinha. Então você, que meio que é esse? Aí você olhava assim, essa miçanga vermelha, aí esse aqui é o meio 1. Aí você tinha noção. Mas pode colocar? Pode. Você não autoclavou? Não autoclavou. Então tá tudo certo. Beleza. Bora pra frente. Segue a vida. Ou então você vai ter que Muito escrever legal. no frasco. Então você tem maneiras de você contornar aquilo ali. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma coisa? Eu não tenho mais nada pra falar. Já falei demais hoje. Eu queria Não. falar com você depois que terminar aqui a aula. Joia, então. Tranquilo, então. E eu queria Helena? só agradecer também pelas aulas, professor, estão muito boas. Eu estou gostando muito da matéria, Que de bom. verdade. Fico feliz. Fico feliz, então. Tá bom? Então, boa semana e Para até vocês semana que também. vem. Tá bom? Tchau, Até. tchau, Milena. Tchau, Tchau. 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 Deni, deixa eu só parar a gravação aqui.